em que os elementos individuais e sociais da humanidade, hoje existentes, serão dispostos diversamente, isto é, mais harmônica e organicamente, com maior amplitude e profundeza de fusão, com a supressão de tantos atritos dolorosos, de modo a que se possa formar uma individualidade biológica coletiva mais harmônica, extensa, complexa e perfeita, ou seja, uma civilização mais avançada. Há milênios que os indivíduos sofrem uma elaboração dentro das mais variados acontecimentos históricos, que de modo nenhum se podem repetir igualmente. Ainda não existe a compreensão, mas há possibilidade de ser alcançada. Indiscutivelmente o homem é na maioria dos casos, um evoluído. Mas dois fatos novos surgiram: a extensão das suas faculdades racionais, mercê da ciência e da cultura, e o progresso mecânico, que libertou o homem do trabalho material e lhe facultou fáceis e rápidos meios mundiais de comunicação. Formou-se, pois, na humanidade, a capacidade e o meio para que ela se sinta em qualquer dos seus pontos. Não existe ainda o senso da organicidade, mas as suas premissas já estão plantadas. O mundo está maduro para começar a compreender e movimentar a ideia nova de unidade. A velha mãe Europa completou grande parte da sua tarefa irradiando a própria civilização para as duas Américas, as suas duas filhas, a latina e a anglo-saxônica, nas quais se expandiram e revivem as duas grandes raças europeias. O mundo está dividido hoje entre as duas únicas grandes potências, Rússia e América. De qualquer maneira deverão defrontar-se e decidir da supremacia mundial, alcançada a qual tudo girar em torno de um único centro, aquele que demonstrar como potência, justiça e inteligência, ser o melhor. Somente a formação de um único governo central poderá estabelecer uma ordem que isole e elimine a violência bélica dos estados separados. Os idealismos antibélicos podem exprimir um desejo e preparar o terreno à paz, mas não são por si só suficientes para eliminar a guerra. No nosso século de movimento e velocidade, assistimos a um contínuo desmoronar de barreiras. As paredes divisórias, erguidas pela ignorância humana, por mais que resistam, vão sendo paulatinamente demolidas. No campo político revela-se absurda e ofensiva para os excluídos a ideia de uma superioridade racial, como é também a de uma absoluta superioridade racial, como é também a de uma absoluta superioridade individual. Tanto mais perniciosa é semelhante ideia, quanto ela tende à escravização e ao extermínio de outras raças ou povos. Toda raça possui qualidades que não se formaram ao acaso e que têm uma função coletiva. Cada povo pode oferecer uma contribuição útil à formação do novo organismo da humanidade. E se existe uma raça mais evoluída, esta tem, por isso mesmo, o dever de educar e fazer evoluir, e jamais o direito de esmagar e desfrutar. A mentalidade moderna, especialmente depois das últimas experiências bélicas, é impelida a fazer a crítica do velho conceito de nacionalidade, que dividiu e prejudicou o mundo por milênios. Então interroga, que interessa a qualquer um, matar, por motivos de estratégia política, homens que não conhece. Em face de qualquer afirmativo, o espírito crítico moderno vai espiar por trás dos cenários, originando-se então a dúvida de que as exaltações heróicas, as honorificências bélicas podem ser criações artificiais dos governos ou classes sociais, a serviço dos seus objetivos egoísticos, e que efetivamente não interessa aos povos assim conduzidos ao massacre, para vantagem de alguns. O racionalismo moderno abalou a confiança simples de antanho. Os últimos desmoronamentos de grandes potências e os rápidos transtornos que sofreram as pregações e os ideais, puseram à mostra o desgaste de muitos políticos que em geral antes se mantinham ocultas. O lamentável aspecto dos governos desnudados desacreditava a ideia de Estado. A proclamação feita aos quatro ventos do abusos praticados pelos dirigentes soa aos ouvidos do cidadão, inimigo natural de seu patrão estatal, não mais como uma reivindicação de justiça,
mas como uma simples acusação pública contra toda autoridade, razão e justificativa de desordem e consequente incentivo à rebelião. Degringolou assim o prestígio da autoridade em si mesmo, personificada em quem quer que fosse. O homem, tornado mais astuto e suspicaz pela constatação de tantos enganos, começa a compreender os truques de todos os governos, de todos os programas, de todos os partidos e sabe agora por que método a imprensa fabrica a opinião pública, e em meio a tantos mestres, aprendeu a desconfiar de todos. O homem de vida privada quer os seus negócios, a sua paz. Os povos estão cansados de guerra. Eles não admitem hoje senão uma guerra, a guerra contra aqueles que pretendessem desencadear novas guerras. Por este motivo, quem deseja fazer a guerra, antes desempenha o papel inocente do agredido, proclamando ao mesmo tempo que é defensor da paz. No entanto, murmura-se, o pacifismo abre as portas ao inimigo. É verdade. Mas o atual transtorno e relatividade de fronteiras e com os meios aéreos que os podem superar, com a moderna tendência a grandes unidades mundiais, tal frase perde dia a dia em significação. A guerra se faz, cada vez mais, com capitais e indústrias, e, cada vez menos, com patriotismo e espírito heróico, cada vez mais com a capacidade técnica e cada vez menos com o valor militar. Por isso tem mais ação protetora para o povo senso orgânico e industrial do que sentimento bélico. O mundo se transforma, caminha para a fase orgânica coletiva. Ora, o coletivismo é, pela própria natureza, colaboracionista, anti-agressivo e pacifista. Pelas suas naturais destruições, a guerra encaminha-se para destruir a si mesma. A técnica a tornará tão destruidora que o mundo entrará em coalizão, em autodefesa, contra quem quiser recorrer a ela. E assim o espírito belicoso de virtude se transformará em culpa. Tudo isto hoje pode parecer desmoralização, mas, com a evolução, as necessidades e os valores éticos sociais mudam. A vida avança e abandona os valores que não mais a servem. O que servia em um mundo de paz temporária, permitida por um equilíbrio instável entre tantas nacionalidades distintas e rivais, não serve mais para um mundo que gravita em torno do único poder central, para um mundo orgânico ligado assim ao pacifismo. Os meios técnicos conquistados, assim como emancipam dos esforços animais, o levam a aplicar as suas energias em lutas mais elevadas, para servir a uma seleção espiritual e não material. O patriotismo, sentimento tão fundamental no passado, para a defesa nacional, ressente-se da mutação condicional da vida e se transforma. Ao invés de surgir como exaltação heróica, ele se nas revela em outros aspectos que lhe são peculiares, em conexão com sentimentos de intolerância, rivalidade, agressividade, guerra e destruição. Cada um desses sentimentos encadeia-se com outro, numa sequência de raízes profundas. A elevação do nível de vida, a progressiva evolução do ser humano, tornaram este mais sensível a tudo, especialmente em face da destruição cujas dores se tornam cada vez mais insuportáveis se o patriotismo é belo dentro dos limites pátrios. No exterior constitui uma ameaça, e a cada exaltação patriótica interior, corresponde uma recrudescência de ódios nos países vizinhos. Estes isolamentos egocêntricos se tornam gradativamente mais absurdos em um mundo tão intercomunicante nos seus interesses e relações de qualquer gênero. Hoje sentimos o peso das barreiras às quais nos sujeitávamos no passado, resignados como a um fato inevitável. Tem-se sede como nunca de liberdade, de uma liberdade mais ampla que a precedente, de mais espaço, porque o mundo de crianças transformou-se em adulto. Como nunca, hoje o homem sente que a vida é tanto mais bela quanto mais livre. A intensificação do dinamismo moderno e dos meios de movimentação que satisfazem a este dinamismo, exige liberdade. E uma maior liberdade não se pode obter senão com uma tolerância e compreensão proporcionalmente maior.
do princípio de que é grande quem ama apenas a própria pátria, odiando todas as outras, chegar-se-á ao de que é grande quem ama o próximo como a si mesmo. Aquilo que perante a velha mentalidade parece desmoralização e, inversamente, uma queda de barreiras. O patriotismo do futuro abraçará todo mundo, e um homem não será cidadão a não ser da nação humanidade. O tipo biológico do futuro, senhor do planeta, o vencedor da luta pela vida nas suas novas formas, não será o homem belicoso, violento e feroz de antanho, mas um ser orgânico, o homem social, célula de um imenso organismo humano, cuja vida nada mais terá a ganhar com a extorsão do indivíduo pelo indivíduo até agora praticada, mas se baseará no desfrutamento das inexauríveis riquezas e energias que transbordam da natureza. 5. A unidade religiosa. O mundo atual não caminha apenas no sentido de unidade política internacional em que está implícita, numa relação de causa e efeito, a unidade econômica, mas avança também para a unidade religiosa. Neste campo igualmente tão importante como político e econômico, lavra uma tendência, em meio a tantos grupos distintos e hostis, à unidade. Isto é, a formação de um só rebanho com um só pastor, mas é necessário frisar que isto não se deve interpretar, como não se interpretava para as raças e nações, como supremacia de uma religião e seus representantes, com exclusão das outras religiões e seus representantes. Assim como a futura humanidade será uma unidade racial e nacional acima das diferentes unidades raciais e nacionais, assim também a religião do futuro será uma unidade espiritual acima das diferentes unidades religiosas. Em outros termos, da mesma forma que no campo político, social e econômico, igualmente no campo religioso a unidade não pode ser dada senão pela compreensão e fusão em um todo harmônico das verdades religiosas existentes. Compreensão não significa a sujeição do superior ao inferior e, muito menos do inferior ao superior, mas coordenação, segundo o valor intrínseco e peso específico de cada unidade, para a formação de um todo orgânico e único. Cada religião na sua justa posição, consoante a sua elevação espiritual. Há lugar, pois, para os budistas, maometanos, hebreus cristãos de toda a espécie, inclusive os católicos. Há lugar para cada religião, para cada seita que supere o espírito sectário, para cada forma de fé, filosófica ou científica, contanto que seja livre e que tenha tendência sincera para o espírito e para o divino. Também isto pode parecer desmoralização. Mas tantas subdivisões humanas do mesmo sentimento de adoração a Deus, com as quais acredita-se, ciosamente, conservar a fé, são mais questões de forma do que de substância, atingirão a unidade quando souberem superar a forma, atendo-se principalmente à substância. Dê-se à forma o valor que merece e não mais. Quantos delitos se cometeram por ela, quantos massacres se fizeram em nome do mesmo Deus, que a cada qual parecia tão diverso, sendo sempre o mesmo. É evidente que tudo quanto divide é satânico e que os caminhos de Deus, que são amor, conduzem à unidade. O espírito egocêntrico e sectário é uma expressão do mal. O espírito de compreensão, altruísta, é expressão do bem. Em todas as igrejas se adora a Deus, e é o mesmo Deus. E, entretanto, queremos dividir-nos com a pretensão de definir o indefinível infinito, de conceber o inconcebível, de dar ao relativo uma forma quem, podendo assumi-las todas, está acima de todas as formas. Se a verdade absoluta é uma só e jamais muda, é natural que no relativo humano não possa caber senão uma verdade relativa, limitada em evolução. É natural que a capacidade humana de compreensão não possa abarcar a verdade absoluta, que está além de toda a inteligência humana e que, pois, a esta verdade, não se pode subir senão por graus, por aproximações sucessivas. Na livre atmosfera espiritual do universo, todo isolamento fechado de uma verdade particular, é estilamento e morte. Cada profeta,
Cada fundador de religião levou a sua mensagem do mesmo Deus, em formas diversas adaptadas ao homem e proporcionada aos tempos. Não confundamos a forma com a sua essência. As diversas mensagens de Deus não são verdades diferentes e inimigas, mas sim as formas sucessivas com as quais se exprime a palavra de Deus aos homens em um mesmo progressivo plano de educação. Não basta a tolerância, que é a atitude passiva. É necessário alcançar a compreensão, isto é, a fraternidade entre as várias religiões. Não se trata de suportar um inimigo tolerando-lhe o erro com um tácito espírito de condenação, mas se trata de ir ao encontro de todas as formas de fé, de coração aberto, procurando mais do que aquilo que os divide, aquilo que as pode unir. É necessário compreender que elas não são mais que diferentes estádios históricos, fases evolutivas ou formas étnicas de uma mesma religião única, que evolve paulatinamente e se completa de período em período. Por que deve o adulto ser inimigo do jovem ou da criança, o fruto inimigo da flor ou do botão ou da semente, se é sempre o mesmo eu que marcha no tempo, evoluindo? A atual mania separatista no campo espiritual torna-se dia a dia mais ilógica e prejudicial. As barreiras que dividem o mundo são ainda grandes, mas na época atual elas deverão desmoronar. A luta entre as religiões esteve até agora unida à luta racial, política, econômica e nacional. É evidente que, conseguindo-se a unificação nesses últimos campos, deve-se conseguir a unificação também no campo religioso. Visto que a realidade fundamental das religiões é uma e a mesma, e que a luta religiosa é frequentemente a expressão de rivalidade de outro gênero, é certo que, desaparecendo esta, a tendência à unidade em todo o campo acarretará a fraternidade também no campo religioso. Esta fraternidade fará com que o mais evoluído compreenda e ajude o menos evoluído, ao invés de condená-lo e combatê-lo. Não é nociva a disputa inteligente quando acarreta a cisão e ódios. Não é a essência da religião a união, a fraternidade, a aproximação de Deus amando o próximo. A mais profunda erudição sem o ardor de sacrifício e de fé é puro farisaísmo. É evidente, já o dissemos, que em nosso tempo assistimos a um desmoronamento de barreiras em todos os campos. O instinto expansionista, sempre fundamental e ativo ri a vida, jamais como agora, atira uns nos braços dos outros, ainda mesmo que o seja por instinto de violência bélica e um amplexo de ódio. Não importa. Os fins da unificação em um mundo evoluído se manifestam, sobretudo, em forma de luta, que é a primeira fase, do avizinhamento. A vida é sempre expansionista em todo nível, desde as invasões bárbaras, que reduzem os povos à servidão até aos imperialismos políticos, econômicos e à ordem evangélica que diz, e de pregar a toda a gente. Tudo tende sempre a dilatar-se e, por conseguinte, a unidade. No campo religioso ocidental esta dilatação não é execuível, pela segregação dos dissidentes, mas pela expansão além das formas atuais. É necessário encontrar, para lá do Cristo, chefe de uma única religião, o Cristo universal, conexo a todos, no qual, pois, pode concentrar-se o consenso de todos os justos que seguem os princípios do Evangelho, ainda que formalmente se filiem a outros ritos e hierarquias. Uma verdadeira expansão não pode verificar-se a não ser neste sentido, porque é o único que não gera reações de defesas naturais. Os obstáculos nascem do que é o material e terreno. As cisões religiosas nasceram, com frequência, das rivalidades nacionais e raciais. Quando a ideia assume forma concreta de homens, hierarquias e interesses terrenos, entra-se no campo biológico, com seus absolutos antagonismos. Quanto mais a religião assumir forma material, tanto mais ressentir-se-á das lutas que dominam a vida terrena e delas dependerá. Se esta pode ter sido uma dura necessidade no passado, pela qual a religião, o poder temporal, a força e a guerra tiveram que misturar-se, é também verdade que tudo evolui e que, com o tempo,
tudo se espiritualiza. Quanto menos a ideia penetrar no árduo terreno biológico, tanto mais independente ela se torna de todas as limitações que daí derivam e tanto mais possível se lhe torna a expansão e a consequente unificação. Estas estão a serviço da espiritualização. Tal é o processo evolutivo das religiões, que nas suas formas exprimem as etapas seguidas pela ascensão biológica dos povos. Essas formas são o efeito da formação mental dominante nos vários séculos. As culpas e erros que se atribuem a uma hierarquia humana, não passam de culpas de um século, mais ou menos de todos os homens. Quando a evolução biológica tiver civilizado o mundo, a religião ter-se-á libertado da forma terrena e então poderá expandir-se sem reações da parte de outras formas terrenas, rivais apenas porque são formas terrenas. Quando a religião se fundamentar no céu, não haverá, como não há para os santos, razão de rivalidades na terra e desaparecerão todos os males que dela derivam. Céu e terra são dois opostos. Toda potência terrena é uma impotência no céu e toda derrota na terra é uma vitória no céu. Assim, quando a religião for apenas espírito, então automaticamente será universal. A unificação só pode vir fora da terra no único Deus universal que, acima de todas as divisões humanas, domina-as todas. Em outros tempos, não maduros para tais conceitos, era uma necessidade histórica fixar o verdadeiro na forma, restringindo a liberdade de pensamento no campo da fé, para impedir o seu fracionamento em heresias. O mesoneísmo possui funções conservadoras também necessárias. O cisma era o terror de toda a unidade religiosa que representava uma laboriosa e precisa construção. Custara milhares de mártires para formar-se e exigia uma pleiade de pensadores e uma legião de ministros para manter-se. Insurgiu-se contra tal espírito conservador. Mas ele em a sua função e de fato não freia a evolução. Não obstante a sua aparente imobilidade, as religiões caminham em relação com o progresso humano. De outra forma teriam perecido. Elas avançam com a psicologia dominante. Ideias que há poucos anos pareciam heresias, como o conceito de evolução, hoje são admitidas. Assim será também amanhã para estas páginas. Deixemos que no homem o finito caminhe gradativamente para o infinito, pois que jamais o atingirá. Deixemos que o homem faça de Deus a representação admissível pelo seu poder de concepção. Tudo quanto ele disser de Deus jamais será Deus, mas a sua limitação para uso humano. A essência da divina realidade é para nós inconcebível, e qualquer especulação filosófica e teológica não pode nos dar dela mais do que uma longínqua aproximação. O homem não pode ver Deus senão em seus espelhos. Passam pela terra seres como o poeta, o gênio, o santo, o herói, tão avançados nos quais podemos ver um reflexo de Deus. Alguns tão perfeitos que nos aparecem como semelhantes a Deus. Se a essência divina não é cognoscível, as manifestações da sua qualidade são visíveis por toda parte, e nada existe que não nos fale dele. Então poderemos vê-lo em todo rosto e forma, amá-lo em toda criatura, encontrá-lo em toda parte. Então compreenderemos que Deus não se atinge senão amando o próximo e que, se agredirmos e detestarmos ainda que seja em nome de uma fé, estamos nos distanciando dele. Acima das diferentes formas religiosas está, pois, a substância da verdadeira religião de Deus, que só pode ser única. Hoje vivemos ainda em um mundo de cisões. Se pode dar um passo sem tropeçar numa parede divisória. Nenhuma fé verdadeira pode existir com espírito sectário de domínio e entretanto é este que se encontra em todo o campo. É o mesmo espírito humano de luta e exclusivismo que impera. Deus, o bem, o justo, estão sempre desse lado. Satanás, o mal, a culpa estão sempre no lado oposto. É sempre o homem que age por si, não o homem que se faz instrumento de Deus. Os métodos de Deus são opostos. Aqueles que o seguem, antes de pregar, praticam, convence com amor e com exemplo antes de constranger com as argumentações,
ameaças de sanções e de condenações morais. A guerra santa é uma contradição. Matar é sempre um delito, mesmo que se cumpra em nome de Deus. A guerra religiosa não se faz com a espada, mas com o exemplo e o martírio. Jamais puderam as perseguições sufocar a verdade, tornando-se, pelo contrário, instrumento de divulgação. Para cada crente, morto pela sua fé, formam-se centenas de novos crentes. É uma estratégia de guerra esta também, ainda que oposta à estratégia bélica humana. No limite extremo do nosso ciclo histórico, os conceitos se tornaram mais ásperos. Se ciência e fé não estão de acordo, significa isto que em alguma delas deve existir algum conceito errado e, por conseguinte, uma delas deve não ter razão. Isto porque uma religião e uma ciência que sejam verdadeiras e completas não podem deixar de acordar, devendo ambas dizer de maneira diferente o mesmo pensamento de Deus. É necessário que essas duas asas do espírito humano se movam sincrônica e harmonicamente, sem que o voo não será possível. Não se voa com uma asa só. Com a religião apenas, se cai na superstição. Só com a ciência, resvala-se para o materialismo. Hoje, Oriente e Ocidente estão divididos, não comunicam, não se compreendem. Entretanto, o primeiro tem necessidade dos conhecimentos científicos do Ocidente e este precisa dos ideais espirituais do Oriente. Um simples intercâmbio preencheria as duas lacunas. Presentemente as religiões e as várias formas de fé são, com frequência, causa de separações e de ódio. Quem professa qualquer religião ou fé com estes sentimentos é antirreligioso, e toda religião que não gerar amor, harmonia e união não é verdadeira religião. A verdade que se fundamenta em anatemas e acusações recíprocas de falsidade está muito longe do espírito de verdadeira religiosidade. O progresso do conhecimento exige colaboração em todos os campos, porque cada um está conexo ao outro e toda descoberta, qualquer seja ela, ilumina a todos. Assim, o astrônomo, o químico, o físico, o biologista, o psicólogo, o sociólogo, o filósofo, o teólogo, etc. se auxiliam constantemente. É necessário que eles se compreendam e se completem fraternalmente. A síntese universal do saber só poderá surgir de tal unificação, em que o intérprete da divina revelação dos textos sagrados concorde com o intérprete do mesmo pensamento de Deus, escrito na realidade fenomênica. Todos esses dissídios constituem um contínuo óbices pesquisas e manifestações do pensamento. Cada seção, cada fé, possui uma terminologia própria com que pretende enclausurar a verdade nos limites do seu monopólio. Apresenta as formas, que constituem simplesmente as vestes da própria verdade, acreditando com isto apresentar a própria verdade. Quem tiver espírito de separatismo se escandaliza com quem, possuindo espírito de unidade, diz a mesma verdade diferentemente, de qualquer maneira. Este último, na realidade, acredita dar um bom exemplo de unificação, quando, no campo religioso, animado de fé, fala e escreve sobre as mais disparatadas questões como se fossem uma coisa só, quando demonstra que se sente igualmente bem entre crentes de qualquer fé, sejam católicos, protestantes, hebreus, muçulmanos, budistas, etc., contanto que sejam sinceros, e que sabe venerar a Deus tão bem em uma igreja como em uma sinagoga ou em uma mesquita ou num templo hindu, ou mesmo a céu aberto. Deus, em toda parte, não é o mesmo. Quem possui espírito de unidade, que é muito mais do que tolerância, desfruta dessa confraternização, que ofende o espírito de exclusivismo e intransigência de tantos. Às vezes acontece mesmo que uma verdade aceita por uma crença é condenada por ela porque exposta com a terminologia de uma outra e divulgada com a configuração desta. E assim surgem estranhas contradições. Um livro ou uma ideia são exaltados, sobretudo porque condenados pela parte oposta, que é sempre de Satanás,
e o mesmo livro ou ideias são expulsos como satânicos mal sejam aceitos e subscritos por essa parte. Pobre verdade. Efetivamente, quando se expõe um conceito é necessário manter-se no princípio abstrato, no qual todos estão de acordo porque ele não toca em pessoas e interesses. Mas se entrar em particulares, até alcançar os representantes terrenos dessa ideia, então a controvérsia é inevitável e a condenação da parte oposta é certa. Isso demonstra que aprovação e condenação são com frequência frutos de interesses e preconceitos. Muitos concordam hoje em seguir o Cristo da história porque pode parecer estar longe e afigurar-se teórico, mas quantos o seguiriam se ele voltasse à terra e ferisse os interesses terrenos? Aqui esboçamos a unificação, sobretudo no aspecto religioso, porque a religião é a base da civilização. Mas neste aspecto estão implícitos todos os outros. Os sinais dos tempos nos revelam a aproximação de uma nova era para o mundo. Esta será a era da unidade. Isto quer dizer era do espírito, do amor, da consciência. E só quando tudo isto existir, poderá haver também liberdade. Esta é algo que o homem procura e que ainda não aprendeu a conseguir. A nova civilização nascerá da substituição progressiva da animosidade recíproca pela ajuda recíproca. É a lei de vida que a crisálida se transmude em borboleta, que a criança se torne adulto e que a flor desabroche e origine o fruto. Tudo deve fatalmente maturar. É verdade que sempre estivemos e todos já nos encontramos unidos em um organismo universal, ainda que muitos não o saibam. Mas hoje estamos unidos mais por vínculos de ódio e de luta do que de amor e compreensão. Que vínculos duros e tristes são estes! O homem do futuro será consciente desta unidade que hoje não compreende. Presentemente estamos unidos mais pela dor do que pela alegria, unidos sem querê-lo, unidos sem compreendê-lo, unidos pela força. União suportada, não sentida e conhecida, vivida sem a participação consciente desta divina unidade de tudo quanto existe no universo, a qual é a mais evidente expressão de Deus e a maior maravilha da vida. 6. Os caminhos da salvação. O leitor que seguiu a vasta orquestração ascensional com a qual procuramos dar um eco apenas da que realmente vive sua no infinito, ver-se-á agora, gradativamente, conduzido ao mundo místico. Uma vez neste, teremos nos avizinhado do ponto culminante desse trabalho para depois, novamente, descendo de grau em grau, atingirmos o seu término. Ao vértice o leitor será guiado por uma real experiência do autor. Essa, como que esta exposta, representa dele uma nova maturação, cujo trajeto preparatório está nesta obra delineado nos 4 capítulos que se seguem, desde o 6 ao 9. Do qual se tem a base para o salto até o capítulo 11, Ressurreição, que conclui a fase. O capítulo 11 pode ser considerado o ponto culminante deste volume. Estes 4 capítulos foram sentidos e registrados na quaresma do ano de 1947, em um lance instintivo que representava uma preparação à eclosão da Páscoa do mesmo ano, na ressurreição, que se segue. Entraremos em mais detalhes à medida que lermos nos aproximando deles, atingindo a paixão, que se apresenta como uma elevação precedente, assinalando o harmônico retorno ao ritmo de uma vida. Estes 4 capítulos foram escritos para em opúsculo individualizado, cujo capítulo seria a comunhão espiritual que deveria narrar completamente uma experiência mística, logicamente apresentada e enquadrada. Não tendo sido, porém, possível encontrar um editor religioso que quisesse publicar o opúsculo sem antes obter o imprimatur, e como este grupo de capítulos representasse a fase espiritual vivida pelo autor a meio caminho da gênese do presente volume, ele foi aqui incluído no seu ponto mais natural e lógico, como verdadeira exposição de estudos místicos vividos neste ponto e neste momento. Todavia resta o fato que esses 4 capítulos, tendo sido escritos para um opúsculo separado, tiveram, nessa ocasião, que serem refeitos, para adaptar-se a conceitos gerais, que deviam ser escritos, resumidamente,
para melhor conhecimento de um leitor novo, mas que se tornam repetição supérflua para quem tenha acompanhado este volume. Não obstante, dado que se trate de poucas páginas, aqui nada alteramos na sua original espontaneidade, seja porque qualquer alteração seria difícil hoje em face do estado de alma superado e longínquo que os criou, seja porque somente de um texto assim deixado íntegro, poder-se-á, em seguida, construir para as almas espias um extrato autônomo, em si completo, em opúsculo. O leitor que já conhece os motivos gerais que nesses 4 capítulos aparecem como ponto de experiência para uso de um novo leitor, ao qual o opúsculo era destinado, poderá facilmente dispensar a sua leitura. Mas nem mesmo aqui, de resto, será completamente inútil projetar aqueles conceitos complexos sob um ponto de vista diferente, isto é, de uma forma prática para as almas simples, mais como aplicação vivida do que como teoria ou demonstração. Pode saltar esses 4 capítulos o leitor que não aprecia a psicologia do tipo místico-religioso, para satisfazer-se com os de caráter filosófico ou social ou científico ou psicológico. Todavia deverá admitir que, em nome da imparcialidade e universalidade que aqui foram sempre profundas, não se pode excluir a priori nenhuma forma de pensamento, e, por isso, nem mesmo a místico-religiosa, dado que alguns estados de alma não se podem exprimir de outra maneira. Os aspectos da verdade apresentados neste volume são variados e cada um traz consigo a sua forma mental e a terminologia que lhe corresponde. Quanto menos formos universais, tanto mais nos encerraremos em um ponto de vista particular e tanto menos podemos obter a visão conjunta do verdadeiro. Para compreender este é preciso saber pensar nas mais dispares formas mentais, e exprimir-se segundo as mais diversas psicologias e terminologias. Quem se fecha no seu particular aspecto do verdadeiro e se escandaliza quando se lhe mostram outros aspectos do caso, não pode compreender estes escritos, animados pelo princípio da mais imparcial universalidade. Sob a orientação que aqui se segue foi escrito, A Religião Universal de Cristo. Acompanha quem vive na disciplina do Espírito, tremenda, mas livre, porque é consciente e convicta. Não há nisso nenhuma anarquia, mas uma ordem maior, porque além de exterior é também e, sobretudo, interior. Só a universal religião do Espírito nas pegadas de Cristo vivendo o Evangelho, reunindo todos os justos da terra, de qualquer religião, pode dar ao mundo uma unidade religiosa que não se pode obter por imperialismos e imposições morais, mas apenas por compreensão e confraternização. Isto dito, quem escreve pode afirmar que quanto segue, antes de ser exposto, foi por ele experimentalmente vivido, objetivamente estudado, cientificamente compreendido. Não se trata, pois, de vagas aspirações, mas de realidades controladas com o método da observação e da experimentação, ainda que tenhamos que nos avir com realidades imateriais que fogem à sensibilidade comum do homem atual. Se este as nega porque não as percebe e não as compreende, isto não obsta que elas existam. Quem aqui escreve deu-se conta das atuais e desastrosas condições espirituais da maioria. Mas ele sabe que nesta Babel infernal que é o mundo de hoje, existem também almas eleitas, ainda que em minoria, e que a estas está confiada a salvação e o futuro de todos. A nossa terra é reino ainda involuído no qual ramificações provindas de baixo, da grande árvore do mal animada por Satanás, se entrelaçam, frequentemente vitoriosas, com as ramificações descidas do alto, da grande árvore do bem animada por Deus. Em nosso plano material, onde reina a forma, Deus se manifesta através de suas criaturas. É certo que toda criatura é um canal para as manifestações divinas, mas os bons constituem o mais elevado, o meio melhor, o mais permeável pelo qual Deus pode exprimir-se com maior evidência. Assim eles representam o ponto de apoio do bem na terra,
constituem o canal através do qual a ação benéfica de Deus pode melhor operar entre nós, e são a única via aberta para que o mundo possa atingir a divina fonte da vida que está no centro, Deus, e nutrir-se nela, estabelecendo uma comunicação com o princípio afirmativo e construtivo do bem. Do outro lado, os malvados representam um ponto de apoio do mal na Terra, constituem o canal através do qual a ação das forças do mal podem agir entre nós, e são a via comunicante com o princípio negativo e destrutivo que personificamos em Satanás. Se aos malvados, pois, está confiado o encargo de tudo massacrar, espiritual e materialmente, aos bons está cometida a incumbência de tudo salvar e construir. O terreno de seu encontro e luta é o nosso mundo. Estas páginas se dirigem imparcialmente a todos os bons, que representam na Terra a obra divina do bem. Os outros não podem compreender e obedecem a outros impulsos e encargos. Palmilhem a sua estrada. Agora, quem compreendeu a vida, sabe, com absoluta certeza, que só as vias do bem são as que conduzem à felicidade e que as forças do mal, prometendo-a, em verdade traem depois a promessa e, cedo ou tarde, acabam infalivelmente na dor. O escopo desta obra é de ajudar, ensinando os espíritos evoluídos a alçar-se sempre mais para o alto, de modo que a felicidade, que está no bem, com a qual Deus permanentemente quer nos inundar, contanto que saibamos e queiramos, possa, por caminhos inteiramente independentes das coisas terrenas, baixar e entrar neles para neles permanecer, instaurando a sua paz interior. Ajudar as almas dispostas a alçar-se sempre mais para o alto, tem, pois, também por escopo, multiplicar os canais de comunicação com o divino, ampliar as estradas, verificar os meios para que, mais rápida, ativa e abundante, por eles flua e possa descer a linfa vital do bem, único meio de salvação. Como se vê, aqui se fala em termos de psicologia utilitária, pois que sabemos bem que o homem não compreende e não se move senão em função de uma dada vantagem. E a vantagem neste caso é, para cada um estado de felicidade dependente apenas de si mesmo e não das condições ambientais e da vontade alheia. Para o mundo, a vantagem está em receber a mais válida contribuição hoje possível para conseguir a sua solução em uma hora histórica de tremenda gravidade. O nosso mundo de hoje é materialista. Projeta-se pelas vias sensórias, a que chama objetivas, completamente ao exterior e só aí procura a solução dos seus problemas. Nós seguimos uma via oposta. Ao invés de agir sobre os efeitos, penetramos nas causas, na substância espiritual das coisas e dos problemas, havendo antes bem compreendido como tudo funciona. Trata-se de compreender, para depois agir de maneira inteiramente diversa da habitual. As fontes do conhecimento e do poder, da riqueza e da saúde não estão, como a maioria crê, no mundo material, exterior a nós, mas no mundo espiritual. E tudo o que se realiza naquele não é mais do que uma consequência daquilo que primeiro se realizou neste. Tudo deriva de um centro do universo, que tudo rege, e se chama Deus. Colocar-se e manter-se por vias espirituais em contato com Deus, significa poder atingir tesouros mantidos e alegrias desconhecidas. Nós somos livres e podemos, se quisermos, alcançar a felicidade. Mas tudo provém do interior e nada poderá andar bem no exterior, se antes não tiver marcado bem no nosso interior. Só nos mudando para melhor é que poderemos transformar para melhor toda a nossa vida. Não se pode pretender que negócios, saúde e os acontecimentos se tornem nossos amigos ao invés de inimigos, se antes não tivermos estabelecido a ordem dentro de nós, em harmonia com Deus e a sua lei. Quando as coisas vão mal, ninguém quer admitir ter sido ele próprio a causa disso. Não compreende que atribuir isto ao próximo de nada serve, que este desafogo a que tantos recorrem nada ou não só não a elimina, mas, pelo contrário, agrava pelo novo mal que se lhe acresce, pois que quem faz o mal aos outros o faz a si mesmo e,
Para fazer o bem a si mesmo, necessário se torna praticá-lo em primeiro lugar com outros. A vida provém de Deus e é irradiada desse centro em forma universal. Para que ela possa ser fecunda de alegria, tudo deve circular livremente com espírito fraterno. O egoísmo atualmente dominante, com o seu separatismo, é antivital. Ele obstrui os canais da linfa vital, e as barreiras que desta maneira opõem produzem congestões e estagnações aqui superabundância inútil e ali dolorosa miséria, e por toda a parte tristes diferenças e penosos desequilíbrios de todo o gênero, econômicos, demográficos, orgânicos, espirituais. Aqui procuramos orientar-nos de maneira diversa. Procuramos compreender que a vida funciona de modo inteiramente diverso daquilo que se crê e que se segue, e que a maior parte das nossas desventuras depende de não sabermos comportar-nos. Procuramos a felicidade onde ela está verdadeiramente e encontraremos se soubermos pensar e agir. Poderão, desta maneira, começar a formar-se no oceano das dores humanas ilhas de felicidade e no espinheiro universal tufos floridos. Na tempestade do mundo, algumas almas poderão, desta maneira, formar em derredor de si uma atmosfera de bondade e de paz, e nela repousar. Nesses castelos, protegidos por forças espirituais, ainda mesmo que isolados, o princípio, no inferno terrestre, poder-se-á ter, aqui e ali, uma antecipação do paraíso. Deste estado de ordem e harmonia interior, não pode deixar de derivar espontaneamente um símile estado de ordem e, por conseguinte, de bem-estar nas próprias coisas terrenas também. Cada um desses indivíduos reequilibrados dentro de si, não poderá deixar de irradiar em torno de si mesmo equilíbrio e paz, carregar consigo para onde quer que vá sua atmosfera de harmonia, e assim ela saturar o que quer que toque, sanando o mal e a dor em seu derredor, depois do havê-lo sanado dentro de si mesmo. Formar-se-ão, desta maneira, na desordem geral do mal, núcleos de atração de bem, do alto para a terra e de irradiação neste, para o bem de todos. Isto permitirá a formação de correntes benéficas e salvadoras, uma gradual reordenação do caos, uma progressiva transformação da infernal dissonância terrena, na música divina do paraíso. A vida poderá então, cada vez mais, expandir-se pelas largas estradas do amor. A vida tem necessidade, para prosperar, não das barreiras do egoísmo, mas dos canais abertos do altruísmo. E é a lei de Deus que nestes canais ela se atire triunfante apenas eles formem, para levar nutrição vital onde existe mal, amor onde domine o ódio, paz onde predomine a guerra, alegria onde reine a dor. É a bondade de Deus que fez pressão para verter-se nestes canais e por eles circular. São as forças do bem que por eles querem descer até nós, para, entre nós, contrapor-se do mal e vencê-las, espargindo a felicidade. As graças divinas procuram as portas abertas e requerem almas dispostas para poder chegar até nós e salvar-nos. É a estas almas que aqui nos dirigimos, a fim de que atinjam o centro divino e sirvam de canal à terra e, desta maneira, não só conquistem a felicidade para si mesmas, mas também a irradiem em derredor de si cumprindo a sua missão, que é de receber do alto e de irradiar para baixo. Elas formarão uma rede de correntes benéficas que envolverão o mundo e, vencendo as influências maléficas, que ao funcionar em sentido contrário querem transtorná-lo, salvá-lo dos cataclismos que hoje o ameaçam. 7. Fazer a vontade de Deus. Tudo isto é possível, mas é necessário saber alcançar as fontes da vida que estão em Deus. Para tal conseguir, começaremos procurando compreender algumas coisas elementares. Elas. O universo é um movimento contínuo que não se desenvolve ao acaso, mas segundo normas precisas, estabelecidas por uma lei que representa o pensamento e a vontade de Deus. Quanto mais avança a ciência, tanto mais deve constatar em todos os fenômenos um princípio orgânico que rege o universo e que revela a presença de uma mente diretriz.
Segue-se daí que o nosso livre-arbítrio não é absoluto, ilimitado. Se podemos agir como loucos, praticando o mal e, consequentemente, provocando para nós mesmos a dor, enquanto a lei de Deus quer o bem, para a nossa felicidade, esta nossa possibilidade de violação, em um sistema universal de ordem, está providencialmente confinada dentro dos limites dados pelas necessidades de nossa experimentação. O homem vive para aprender. Ele deve construir-se espiritualmente, conquistar, não como um instrumento cego e automato de Deus, mas em plena consciência. É-lhe, pois, feita a concessão de agir em plena liberdade. Mas, para que esta liberdade não possa redundar em sua destruição, ela é regulada pelas reações da própria lei, que permanece inviolada, e que, com a dor, fere o homem com o único escopo de corrigi-lo e iluminá-lo para o seu bem mal ele se aparte da referida lei pelo erro ou pela culpa. Se ele é livre, pois, também responsável deve fatalmente sofrer as consequências de suas ações. No mundo atual o homem, na sua ignorância, engana-se, tomando como poder absoluto esta limitada liberdade de agir, que Deus lhe concedeu apenas para os referidos escopos. Ele não compreende que se trata de uma liberdade enquadrada nas férreas reações da lei de Deus, que lhe inflige dor quando ele erra. Assim o homem engana-se ao crer-se árbitro de tudo, quando na realidade não é, senão, árbitro do próprio destino. O homem atual efetivamente não compreende a vida e por isso a emprega quase que inteira a cometer erros e a provocar dores. É natural então que na terra a dor seja dominante, pois que o homem se dedica hoje, sobretudo, à sua construção intensiva. Quem guia tudo não é o homem, mas Deus. E como poderia o homem guiar em um mundo em que ele procede tão mal, tão pouco pode de que nada sabe? Se lhe fosse confiada a direção, por orientar-se mal, por impotência ou por incapacidade, o desastre dar-se-ia de imediato. O homem é relativo na evolução, imperfeito e contingente. A lei é eterna, perfeita e resoluta. O homem é capricho inconsciente, a lei é disciplina sábia. O homem é desordem, a lei é ordem e harmonia. A primeira coisa, pois, que devemos compreender é que, acima da vontade do homem, está esta norma que tudo regula, feita de bem, de liberdade e de amor, representando a perfeição. Nada há que se lhe possa acrescentar e nada a modificar. Então, quando o mal triunfa e a dor nos fere, ao invés de culpar a Deus e a sua lei, devemos compreender que isto não é sua obra, mas da criatura que sendo livre ignara, enganou-se no caminho, e que é justamente por meio da dor que Deus fala compreender que errou e a induz a procurar o caminho certo, onde encontrar alegria. Assim, pois, ao invés de rebelarmos ou maldizer, o certo é a procurarmos compreender qual foi o nosso erro para corrigir. Se pudesse chegar ao absurdo de suprimir a dor, como desejaria um homem, a vida se frenaria no seu caminho ascensional, que a conduz à perfeição e à felicidade, porque então viria a faltar a sua maior mestre e o seu mais poderoso corretivo. A grande coisa a compreender é que nós não vivemos num caos, mas sob a guia de um Pai sábio e amoroso que, com a sua lei, tende a conduzir-nos, com todos os meios compatíveis com a nossa liberdade, também necessária à nossa felicidade. É necessário compreender que Deus não nos faz sofrer por egoísmo ou vingança, mas para o nosso bem, porque nos ama, que a lei não faz mal, e inflige dor a quem a transgride, e isso para ensinar que ela é a única e verdadeira via da felicidade. Certamente o homem é tremendamente ignorante e se atira de um lado e de outro, iludido por miragens, cuja falsidade ainda não conhece. Somente sofrendo pode compreender onde foi que errou. É justamente a dor nos mostra quão amorosamente Deus vela por nós, como Ele nos guia e age sempre, ainda quando nos fere para o nosso bem. Em vista disto, compreende-se agora que não só a felicidade é possível, mas que nós somos realmente feitos para ela e que o nosso instinto, que nos la faz procurar em toda parte,
não nos engana. Compreende-se também que há uma via para corrigi-la, mas que não bastando isto, Deus emprega todos os meios compatíveis com a nossa liberdade para fazer-nos enxergar esta via e forçar-nos a atingir essa felicidade. A lei de Deus indica esta via. E então, a melhor posição possível na nossa vida, a que exprime o máximo grau de perfeição atingível para cada um, relativamente ao que ele é e deve ser, é dada pela vontade de Deus e pela fusão da nossa vontade na dele, numa adesão tão completa que ambas se fundam numa só. E que mais se pode desejar se não aderir a uma vontade que só procura o nosso bem? Se o homem compreendesse Deus, veria claramente que ele deseja o seu benefício muito mais do que ele mesmo o desejaria. Muitos se quedam, todavia, perplexos, porque não sabem qual possa ser para eles a vontade de Deus. Antes de tudo, nós, mais ou menos dependentes de nosso grau de evolução, possuímos todos o senso do bem e do mal. A vontade de Deus está sempre sobre as sendas do bem. Uma regra mais precisa é esta: cumpramos o nosso dever, como nos é apresentado pelas condições da nossa vida, e teremos leito a vontade de Deus. Mas o que é que se entende por dever? Para estar de acordo com Deus e assim aproximar-se do infinito, não são necessários atos heróicos. Trata-se de estabelecer uma harmonia e isto se pode atingir muito bem pelos meios mais simples e humildes. Para cantar a música divina não é necessário aquela altissonância que fere os sentidos e na terra faz tanto efeito, mas basta apenas executar bem o próprio trabalho, com amor e com consciência. Tudo consiste em saber enquadrar a própria atividade no funcionamento orgânico da vida e do universo. Nós nos valorizamos ao máximo apenas se soubermos desincumbir-nos da função que nos toca. Desta maneira, a corrente vital nos impelirá, pois de outro modo ela estará contra nós e procurará destruir em nós o rebelde e o inimigo. Não é, pois, a importância e a nobreza de trabalho que decide, mas é o modo pelo qual ele é por nós executado. Esse trabalho pode até assumir a forma apenas de dor, isto é, algo que pareça não apenas improdutivo, mas mesmo prejudicial. Na sábia organização da vida, tudo e todos são úteis em seu lugar, cada um ocupa a posição mais justa, segundo a capacidade e o mérito que lhe é peculiar, a mais adaptada para sua vantagem, a mais útil para o seu bem, ainda que seja a mais humilde, desprezível e dolorosa. Observando-se, verifica-se que a concepção do mundo é exatamente inverso de tudo isto, e que tantos males derivam justamente do fato de que ninguém quer executar bem o próprio mister, qualquer seja ele. Todos se sentem deslocados e querem mudá-lo, tornando o mundo cheio de descontentamento e de luta. Cada qual pretende valer muito mais do que realmente vale e acredita que o mais certo esteja em mudar de posição, enquanto uma realidade se impõe, mostra saber mais e acaba ficando melhor. Aquele que sabe permanecer fiel no lugar que lhe cabe. Hoje considera-se falido quem não triunfa de qualquer modo, não importam os meios que utilize. Admite-se que a dor seja um insucesso e uma perda enquanto há possibilidade de uma vitória e de um ganho. Não se trabalha senão com espírito de avidez, reputado-se bravura saber fazer o menos possível dentro do próprio dever, em aparente vantagem própria e prejuízo dos outros. A vida, ao contrário, é para todos uma missão, com objetivos, realizações e mercês ultraterrenas. Antes que operários humanos, somos operários de Deus, igualmente grandes, qualquer seja a posição social. Desincumbir-se da própria função no imenso concerto universal, qualquer seja ela, como nos é oferecida por Deus e executá-la bem, eis a perfeição, porquanto isto é fundir-se na perfeita lei de Deus. Este é o segredo da felicidade, enquadrar-se na ordem divina. Quando tivermos desempenhado nosso posto todo o nosso dever, teremos feito o suficiente para que tudo caminhe bem por si mesmo. Podemos então repousar tranquilos. Quando tivermos obedecido em tudo a Deus, conformando-nos à sua lei, propriamente deixamos de ser responsáveis,
Porque na realidade não agimos por nós mesmos e também não somos passíveis de reações dolorosas como quando nos substituímos a Deus e sua lei, agindo independentemente. É natural que quando a escolha seja nossa também as consequências e malhas sejam nossos. Mas é natural também que, quando não sejamos senão executores da vontade de Deus,